No coração do sertão baiano, entre a poeira fina e o calor sem trégua, está São Bento, um povoado simples, de casas baixas, terra seca e uma capela branca descascada, onde o tempo parece andar mais devagar. Nesse cenário, surge Padre Justino, magro, de olhos profundos, sempre com as mãos ocupadas, seja repartindo pão ou escrevendo cartas em latim. Seu rosto mostra marcas de esperança e cansaço, de fé e de eterna luta. Não era só padre, era escudo dos humildes, conselheiro dos aflitos e, nos últimos tempos, o único capaz de desafiar uma força maior, o domínio implacável do coronel Honório Brandão. Honório controla o sertão como dono e mandante. Seu nome inspira medo, respeito e silêncio. Mas, para Justino, silêncio nunca foi resposta. Das janelas da capela ao confete do altar, tudo em São Bento tem ouvidos e olhos atentos. E padre percebe injustiças diárias, famílias expulsas por dívidas, homens trabalhados até o limite, crianças crescendo na sombra da autoridade. Desde cedo, aprendeu que a fé não basta para afastar o sofrimento, é preciso agir. Seu passado carrega lendas. Foi educado por jesuítas rebeldes, sabe ler o mundo nas entrelinhas. Nunca recusou ajuda aos que vieram de longe, nem aos cangaceiros cansados da perseguição. Na missa de domingo, o povo se reúne. Mulheres de vestido florido, crianças inquietas, velhos calados. Ali, Justino não apenas prega, observa olhares, coleta murmúrios, sente o medo de cada reza pressionada. Maria das Dores, rezadeira da feira, troca segredos com o padre, trazendo relatos de quem viu o coronel intimidar famílias que protestaram. Tudo muda numa tarde em que a normalidade é quebrada. Gritos na rua de terra. Tomás, jovem filho de lavradores, é arrastado pelos jagunços. Acusação de furto, julgamento sem defesa. O padre presencia, tenta interceder, mas tem sua voz abafada pela força. No chão, o povo só assiste, impotente. Da janela da capela, Justino vê o sofrimento transformar esperança em luto. No domingo seguinte, o banco da família de Tomás está vazio. O padre entende. Injustiça pode ser lenta, mas sempre chega. Na homilia, ele eleva o tom. Fala de redenção, mas planta sementes de resistência em frases cifradas. Quem tem fé não aceita maus donos. Quem reina sobre os pobres há de saber que o vento muda de lado. Depois da missa, encontros discretos. Zé Pequeno, menino do curral, fala baixinho de reuniões suspeitas na fazenda. Maria das Dores conta de ameaças veladas aos colonos. Padre Justino toma notas em cadernos antigos, registra nomes, datas, fatos. Tudo guardado atrás do altar, onde ninguém vê, mas onde toda esperança começa. O povoado murmura. Será que o padre vai desafiar o coronel? Justino sabe dos riscos, mas também sabe. Quando a injustiça vira rotina, o sertão amadurece coragem no silêncio. Ao cair da tarde, Justino inicia sua missão, não com gritos, mas com inteligência. Escreve bilhetes anônimos e os deixa na porta da delegacia. Inicia vigílias silenciosas ao redor da capela. A cada visita, escuta mais e fala menos, desenhando uma rede de informação e solidariedade que começa a desafiar, aos poucos, o domínio do coronel. No primeiro sermão após o ocorrido, todos sentem a mudança. O padre agora é mais que voz, é presença, é estratégia. É começo de algo que pode transformar São Bento para sempre. Padre Justino viu ao longo dos dias sua presença se transformar em sussurros e olhares de esperança distraída dentro do povoado de São Bento. A tragédia de Tomás não se apagara nas conversas. Se antes o medo falava mais alto, agora surgiam cochichos, perguntas sobre justiça, olhares cruzados na beira do rio, sinais trocados entre vizinhos. Em cada canto, a dúvida. Até quando o domínio do coronel seria indiscutível? Mesmo sabendo dos riscos, Justino não voltou atrás. Fortaleceu as relações com quem ainda tinha algo a perder. Conversas longas com Maria das Dores,
que relatava mudanças nos preços da feira e ausências dos filhos de trabalhadores. Encontros breves com Zé Pequeno, que passava correndo só para dizer sobre novas armas chegando à fazenda. Justino anotava tudo. Fez das paredes da sacristia o quadro silencioso de seu planejamento. Nomes, ocorrências, datas e, sobretudo, sentimentos. Mas o padre sabia que sozinho não mudaria nada. Passou a incentivar pequenos gestos de resistência. Incentivava os colonos a dividirem os alimentos que sobravam, ajudava a esconder dívidas dos mais perseguidos, ensinava como guardar registros escritos para se proteger de falsas acusações. Aos poucos, um diferente tipo de fé crescia. A fé no coletivo, na força de pessoas unidas por uma causa justa, mesmo que silenciosa. Entre as missas e visitas, Justino escutava confissões que pareciam mais desabafos do que pecados. Muitos vinham não só rezar, mas pedir conselhos sobre fuga, proteção, ou até, em sussurros, sobre como desafiar uma ordem injusta. Armava vigílias pela noite. Uma vela acesa na janela indicava que ali ninguém deveria ser incomodado. Sinais discretos que apenas quem já desconfiava sabia ler. Um dia, durante uma procissão de santos, foi surpreendido por uma visita inesperada. Um grupo de cangaceiros, liderados por um homem de chapéu largo e cicatriz na face. Não vieram para tumultuar. Queriam proteção e paz durante a travessia da região. O padre não hesitou. Distribuiu comida, água e abrigo, sem questionar passados. Para o povo, o gesto foi arriscado e corajoso. Para o coronel, um desafio ao seu poder, pois o inimigo foi recebido como filho. A tensão aumentou. Espias do coronel rondavam a igreja à noite, tentando ouvir conversas e identificar aliados do padre. Sinais de alerta começaram a surgir. Rastros de cavalo ao redor da capela, palavras ameaçadoras riscadas nas paredes onde só o padre costumava ler. Justino sentiu o cerco se fechar. Mas ainda assim, profundou sua rede de solidariedade. Criou alianças com um velho comerciante local, que passou a guardar secretamente cartas de denúncias vindas de outros povoados. Fez amigos entre jovens que circulavam pelo sertão, levando recados sem levantar suspeitas. As informações que recebia eram repassadas ao delegado, sempre de forma anônima, deixando dúvidas sobre quem realmente as enviava. O delegado, pressionado pelo medo de escândalo no próprio nome, começou pequenas investigações, mas evitando o conflito aberto com o coronel. Os colonos, antes dispersos, começaram a se reunir no final das tardes para conversar sobre o futuro. Aceitavam sugestões do padre, cultivavam hortas comunitárias, redistribuíam sementes, faziam pequenas festas escondidas do olhar dos jagunços. Pequenos atos de desobediência que se somavam e plantavam coragem onde antes só havia resignação. Porém, o coronel não fechou os olhos a tais mudanças. Seu braço direito, Maurício, passou a visitar um a um os conhecidos simpatizantes do padre, ameaçando, oferecendo propinas, tentando minar a rede nascente. Alguns cederam, outros sumiram por dias voltando mudados, calados, mas muitos resistiram, movidos pelo exemplo e pelas palavras discretas de Justino. No centro de tudo, o padre se mantinha firme, unia cada ponto dessa rede silenciosa. Por baixo do altar, guardava agora não só os nomes e fatos, mas cartas que já denunciavam extorsão, exploração e chantagem. Sabia que em breve a pressão aumentaria ainda mais. No final das contas, São Bento nunca mais seria a mesma. A injustiça começava a encontrar resistência e os primeiros sinais de mudança brotavam no sertão, alimentados não só pela fé, mas também pela coragem discreta e pela solidariedade costurada pelo padre e por todos à sua volta. O padre Justino percebeu que a rede construída, antes discreta, agora pulsava abertamente entre as pessoas. O coronel Honório Brandão, percebendo que o controle escapava de suas mãos, decidiu agir. Aumentou a pressão sobre aliados do padre, mandou jagunços rondar casas de simpatizantes, espalhou ameaças por toda parte. Nas noites abafadas, cavalos passavam rápido pelas ruas de terra batida. Pessoas somem por alguns dias, voltam aterrorizadas, mas já não se calavam. Diante do cerco, Justino chamou para si o risco maior,
mandou recados para aliados: não arrisquem por mim, resistam juntos, mas deixem que o embate maior recaia sobre meus ombros. Apagou luzes da igreja, guardou cartões e cadernos, distribuiu os papéis mais importantes para as mãos confiáveis. Mas mesmo assim, sabia que o confronto era inevitável. E ele chegou. Numa manhã sufocante, os jagunços de Honório invadiam a capela. Arrastaram Justino a céu aberto diante de toda a comunidade. Anunciaram que o padre era traidor, responsável pela desordem que se espalhava pelo sertão. Honório fez do sofrimento do padre um espetáculo, tentando provar que nem fé, nem coragem sobreviveriam à força bruta. Mas em vez de medo, foi compaixão e fúria que floresceram nos rostos dos moradores. Maria das Dores gritou, ecoando as palavras do padre: quem governa pelo medo será lembrado pela dor. Jovens e velhos se aproximaram. A multidão, antes tímida, se transformou em muralha viva. O coronel recuou ao ver tamanha resistência. Justino, ferido, mas de pé, falou pela última vez diante de todos: a justiça não é só minha, é de quem carrega a esperança mesmo quando tudo é cinza. Se me tiram, nasce outro em meu lugar. Se a voz se cala, o exemplo permanece. São Bento nunca mais será povoado de medo, mas terra de coragem e união. A partir dessa manhã, tudo mudou. O coronel viu sua autoridade desmoronar. Os próprios jagunços, muitos moradores da comunidade, perceberam que não podiam mais servir ao medo. Aos poucos, o poder de Honório Brandão secou, como o lago sob o sol do sertão. Padre Justino permaneceu na memória como aquele que nunca usou o grito mais forte que uma prece ou uma mão estendida. Seu sacrifício acendeu o fogo da justiça invisível, que queimou forte no coração de São Bento e se espalhou para outros rincões, inspirando novas resistências. A capela, antes silenciosa, virou lugar de encontro permanente. As paredes riscadas com frases e nomes de quem lutou. Toda criança em São Bento passou a ouvir que, quando a justiça parece desaparecer, sempre há de surgir alguém disposto a ser sua voz, mesmo que custe tudo. E assim, com fé, astúcia e coragem, o padre do sertão transformou a história de um povo. São Bento, desde então, nunca mais se esqueceu do que é possível quando o medo é vencido pela força do coletivo.